Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir com você o acordo celebrado recentemente entre o presidente Jair Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump, para a cessão da base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão, para que os Estados Unidos façam de lá o lançamento de satélite. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito do tema de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, versará aí sobre o acordo da base de Alcântara. Bom, a primeira pergunta fundamental é: o que é a base de Alcântara? A base aeroespacial brasileira de Alcântara, no Maranhão. Você observa que desde a década de 1970 que o Brasil tem um projeto, e esse projeto é se tornar o país autossuficiente no lançamento de foguetes, que possam carregar satélites para a comunicação civil e para a comunicação militar do território brasileiro. Com o avanço das tecnologias, o objetivo, de uma maneira geral, era permitir que o Brasil também se inserir na chamada Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial é a revolução tecnocientífica informacional. Ela envolve setores como nanotecnologia, biotecnologia, robótica, espacial, nuclear, farmacêutica, médica, fibra ótica, dentre outras. A gente sabe que no cenário contemporâneo, os chamados países centrais, países capitalistas desenvolvidos, são justamente aqueles que dominam a tecnologia para a produção de bens com maior valor agregado. Professor, o que é valor agregado? Valor agregado é quando eu tenho, de certa forma, a aplicação de tecnologia, ciência e inovação que faz com que aquele produto valha mais do que simplesmente a sua materialidade. Então vamos dar um exemplo. O Brasil tem que vender 100 toneladas de automóvel para poder comprar 1 tonelada de avião. E sendo assim, é muito mais interessante produzir avião do que automóvel. E a pergunta é: por que os aviões têm mais valor agregado do que o automóvel? Porque ele tem uma tecnologia muito mais avançada que lhe agrega valor. Por um outro lado, o Brasil tem que vender 1 tonelada de minério de ferro para comprar um CD original do Windows. Observe lá que o CD ele não vale absolutamente nada. Você compra na esquina lá por R$1,50, R$2. O que você está pagando é o capital tecnológico e intelectual da Microsoft no desenvolvimento de um sistema operacional que é o mais utilizado do mundo, que é o Windows. Então observe, pessoal, que a tecnologia, a ciência, a educação, a inovação, elas nos permitem agregar valor ao bem. Sabendo disso, nosso regime militar, que comanda o Brasil de 64 até 84, vai investir fortemente para a criação do início de uma indústria aeroespacial no nosso país, da qual um dos maiores ícones é a empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que se encontra com uma proposta atual de fusão com a Boeing americana, mas que é um exemplo claro de que quando o Brasil faz um investimento de longo prazo, o país tem muito sucesso na geração de tecnologia. Bom, a base aeroespacial de Alcântara, então, ela visava lá que o Brasil dominasse a tecnologia de mísseis, sob o ponto de vista militar e civil, isso é muito importante, que o Brasil fosse autossuficiente no lançamento e na produção de satélites, de telecomunicação, mas também de defesa para o setor militar brasileiro, e promovia a inserção do Brasil dentro da chamada Terceira Revolução Industrial, áreas que geram produtos com maior valor agregado. Bom, por que a base aeroespacial do Maranhão é desejada por várias nações no mundo? Porque ela tem uma localização privilegiada, próximo lá da linha do Equador. E, portanto, ela tem a maioria absoluta dos dias do ano com um tempo
com alto nível de claridade, de insolação, boa parte do tempo com uma formação de nuvens relativamente pequena, que criam as condições ideais para o lançamento de foguetes e de satélites. Não é por acaso que os Estados Unidos, embora ele tenha a base John Kennedy de lançamento de mísseis e satélites em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, ele desejasse firmar esse acordo com o Brasil já há muito tempo. Pois bem, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, então, foi até os Estados Unidos e lá celebrou um acordo que terá que ser ratificado pelo Parlamento brasileiro, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal é que darão a palavra final. Nesse acordo que foi celebrado com os Estados Unidos, a utilização da base de Alcântara no Maranhão se dará apenas com finalidade civil e não com finalidade militar, de lançamento de mísseis de curto, médio e longo alcance por parte dos Estados Unidos. Da mesma maneira que não está prevista, em hipótese alguma, a presença... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria me matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. De militares ou agentes de segurança ou de inteligência americanos em solo brasileiro, de forma armada. Da mesma maneira, está previsto lá que o Brasil se compromete a não praticar espionagem de qualquer natureza em cima da parte da base de Alcântara que será utilizado lá para o lançamento de satélites por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se comprometem, então, com o pagamento pela utilização da base de Alcântara. Bom, dentro desse cenário, então, a gente pode ter lá o grupo daqueles que são favoráveis à utilização da base de Alcântara e aqueles que são contrários. E a gente precisa colocar no quadro para você como é que isso funciona. Então vem para cá. Bom, pessoal, lembrando, né? Nós estamos falando aí a respeito do acordo
da base de Alcântara. E aí é importante que fique claro, né? Aqueles que são favoráveis ao acordo, o que é que eles alegam para que esse acordo seja benéfico ao país e, obviamente, aqueles que são contrários ao acordo e quais são os argumentos que eles utilizam para essa oposição. Primeiro, vamos discutir aí a questão dos favoráveis. Primeiro, os favoráveis dizem que a cessão da base de Alcântara para os americanos permitirá a entrada de recursos em solo brasileiro e, embora o tratado tenha estabelecido de que esses recursos não podem ser utilizados, né, para o lançamento de satélites, isso porque a mesma tecnologia para lançamento de satélites é feita para o lançamento de mísseis. E aí os Estados Unidos, obviamente, não querem financiar de maneira indireta o desenvolvimento de uma tecnologia de mísseis por parte do Brasil. Porém, aqueles que são favoráveis ao acordo dizem que a entrada de recursos financeiros podem ser destinados ao Programa Aeroespacial do Brasil e que isso é benéfico. A outra questão é a questão da absorção possível de tecnologia. Aqueles que são favoráveis alegam que o Brasil, a partir do acordo da base de Alcântara, poderá estabelecer outros acordos com os Estados Unidos para uma possível transferência ou absorção de tecnologia por parte do Brasil, no setor aeroespacial e em outros segmentos. Aqueles que são favoráveis ao acordo dizem que isso também promove uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos, que são a maior potência econômica mundial e o segundo maior mercado consumidor para os produtos brasileiros, e que isso, por si só, poderia gerar, no momento futuro, um acréscimo de relação comercial e política vantajosa para o Brasil no momento futuro. Porém, aqueles que são contrários alegam que, primeiro, o que está acontecendo é, na verdade, uma subordinação do Brasil aos interesses norte-americanos aqui estabelecidos. Isso porque o acordo ele coloca de maneira muito clara de que não haverá transferência de tecnologia do setor aeroespacial americano para o Brasil. E, portanto, se não haverá transferência de tecnologia, na verdade, o Brasil está cedendo parte da base de Alcântara em troca de zero acordo comercial ou de zero transferência de tecnologia para o território brasileiro. A outra questão fundamental é que os Estados Unidos mantêm um interesse geopolítico sobre o Brasil em relação à descoberta do pré-sal, que é a descoberta mais importante do mundo na área do petróleo nos últimos 30 anos, e que isso poderia abrir as portas de maneira mais acentuada para os Estados Unidos praticar espionagem comercial, industrial e política sobre o Brasil. Lembrando lá que o Edward Snowden, aquele ex-agente da NSA, da Agência Nacional de Segurança Americana, ele revelou que os Estados Unidos haviam conseguido espionar a caixa de mensagens da presidência da República à época da presidente Dilma Rousseff, mas também da presidência da Petrobras
E só para a gente não pensar que os Estados Unidos praticou espionagem contra um país que tem um sistema de inteligência ainda não sofisticado como os americanos, é importante lembrar que o mesmo Edward Snowden havia dito que os Estados Unidos também havia conseguido espionar a caixa de mensagens da Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, que historicamente é aliada dos Estados Unidos, provando que os Estados Unidos pragmaticamente praticavam espionagem comercial, industrial e política. E, portanto, aqueles que são contrários ao acordo alegam lá que, ao estabelecer lá que determinadas porções da base de Alcântara só terá a entrada de brasileiros com autorização expressa do governo americano, isso poderia servir para motivar os Estados Unidos a praticarem espionagem comercial, industrial, política, econômica sobre o Brasil, sabendo claramente que os interesses dos Estados Unidos são interesses de domínio geopolítico sobre toda a América Latina. Bom, fato é que o acordo fora celebrado nos Estados Unidos e que agora irá para a apreciação do Congresso Nacional. O Congresso não tem um prazo específico para poder analisar o acordo, mas deve fazê-lo no segundo semestre desse nosso ano de 2019, onde então... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, Lá nós temos o curso, Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Os parlamentares brasileiros vão dar a autorização para que o acordo de fato seja ratificado ou não, e quais os termos eventuais que podem ser alterados em relação à parceria com os Estados Unidos. Legal? Bacana? Então vamos lá, pessoal. Vamos revisar isso lá no nosso material. Confere aqui. Bom, nós estamos falando para você aí sobre o acordo da base de Alcântara, no Maranhão. Então, lembrando, que os governos brasileiro e americano firmaram no último dia 18 de março de 2019
um acordo sobre o uso comercial da base aérea militar de Alcântara, no Maranhão. O acordo prevê que empresas que usam tecnologia americana possam lançar os seus satélites e foguetes ao espaço a partir de Alcântara, pagando o Brasil para isso. A base de Alcântara fica no Maranhão, no Nordeste brasileiro. A inauguração foi em 1983, durante o regime militar. 475 lançamentos já foram realizados e hoje 900 pessoas, entre civis e militares, trabalham no projeto. Em troca, o Brasil dá garantias concretas aos Estados Unidos para que não haja espionagem e roubo de equipamentos ou informações, já que o setor aeroespacial abrange muitos sigilos e patentes. Para valer, o acordo precisa da aprovação do Congresso Nacional. A parceria dos dois países, na base de Alcântara, é um tema sensível na política brasileira, pois levanta uma discussão sobre se o Brasil estaria, em parte, abrindo mão da sua soberania nacional ao fazer concessões aos Estados Unidos dentro do território brasileiro. Além disso, o acordo gera um debate sobre possíveis ganhos militares, científicos e financeiros para o Brasil. Quais são os principais pontos? Área restrita e controlada. Segundo o acordo, no território da base haverá área restrita, cujo acesso apenas de pessoas, inclusive brasileiros, autorizadas pelo governo americano. E, por um outro lado, áreas controladas, o acesso apenas de pessoas autorizadas pelo governo do Brasil, pelo governo dos Estados Unidos ou pelo governo de outros países envolvidos na atividade. Uso do dinheiro. Os ganhos financeiros do Brasil poderão ser revertidos para investimentos no Programa Espacial Brasileiro, com exceção da área de desenvolvimento de lançadores nacionais de satélites. Isso porque a tecnologia de lançar satélites é a mesma de lançar mísseis e os Estados Unidos não querem que mais um país tenha acesso a esse conhecimento. Transferência de tecnologia. O acordo não prevê a transferência de tecnologia aeroespacial dos Estados Unidos para o Brasil. Barreira a alguns países. O acordo barra a participação de equipamentos e profissionais de países que se encaixem em certos critérios. Por exemplo, que não participem de um acordo de controle de mísseis ou que sejam vistos pelos Estados Unidos e Brasil como patrocinadores do terrorismo. Assim, Israel, China e Irã, países com tecnologia aeroespacial avançada e dos quais os dois últimos são rivais dos americanos e suas empresas, podem ficar totalmente fora da base nos termos atuais. Lembrando que Israel, embora o mundo inteiro saiba que tenha bombas nucleares, alega que não as tem. E Israel não é signatário do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Em relação a Israel, os Estados Unidos não teria muitas objeções, porque Israel é a ponta de lança dos interesses americanos no Oriente Médio, é o único país não árabe islâmico daquela região e aliado de primeira hora dos americanos. Porém, a China hoje é o primeiro parceiro comercial brasileiro, superando os Estados Unidos. E a China vem travando uma guerra comercial com os Estados Unidos. Já o Irã é considerado pela América como um país patrocinador do terrorismo. E, portanto,
esse aqui patrocinador do terrorismo, segundo, obviamente, os americanos. Esses estariam fora de um possível acordo para a utilização da base de Alcântara concomitantemente aos americanos. Então, assim, Israel, China e Irã, países com tecnologia aeroespacial avançada e dos quais os dois últimos são rivais dos americanos e suas empresas, podem ficar totalmente fora da base pelos termos atuais. Mísseis. O acordo não prevê fins militares, como mísseis, ou seja, pelo texto da base de Alcântara, não passará a ser utilizada com finalidade bélica, nem pelo Brasil, nem pelos Estados Unidos. E aqui há uma crítica, sobretudo daqueles que são contrários ao acordo, de que o Brasil, pelo acordo, não poderá utilizar a base de Alcântara com finalidade militar. Isso restringe, segundo alguns, a soberania brasileira. Duas visões, então, sobre o tema. Segundo os defensores, a parceria não afeta a soberania nacional, nem reduz a autonomia do Estado brasileiro. É um acordo basicamente comercial que aporta recursos ao Brasil. Segundo os contrários ao acordo, existe uma submissão do Brasil aos interesses americanos, em detrimento dos nossos próprios interesses. O setor aeroespacial é uma das grandes questões da soberania dos países. Quando se tem veículos lançadores e satélites próprios, um país tem condições de ter soberania na sua própria rede de comunicação, seja ela de ordem civil, seja ela de ordem militar. E, portanto, dizem eles, é absolutamente fundamental para a garantia soberana dos seus países. Bom, pessoal, sendo assim, a gente encerra essa aula por aqui, mas não sem antes deixar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, Lá nós temos o curso, Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, O estudo em regime de metas,
Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!